11. Ventos de mudança. O processo de emancipação começou certo domingo, algumas semanas mais tarde, durante nossa reunião regular de oração. Achei que tanto Zold quanto os Mitchell pareciam inusitadamente sombrios nessa noite. O que há de errado? Perguntei ao entrarmos na sala de visitas do Zold. Ken inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto. Mary e eu vamos tirar férias de 1 ano, disse ele abruptamente. Minha primeira reação foi de pânico. Tive a impressão de estar sendo abandonada. O que faria sem os Zold? É claro que ainda havia os Mitchell, mas eu dependia do apoio de ambas as famílias. Os Mitchell haviam me levado ao primeiro contato com a igreja. Os Zold tinham andado intimamente comigo. Seria isso apenas o começo? Quanto tempo levaria para perder as duas famílias? Mary deve ter lido meu coração, pois aproximou-se, tomou minha mão enquanto falava. Lágrimas enchiam-lhe os olhos. Querida, você deve compreender que sempre será assim, disse Mary. Os que amamos sempre partirão. Só Jesus permanece conosco. Ken agora havia se juntado à esposa ao meu lado. Ah, outra coisa, Bilks, disse Ken. Você pode ter a certeza de que o Senhor jamais nos tira de uma situação segura, a menos que tenha um propósito para isso. Assim você pode começar a regozijar-se nesse instante, ainda que no meio da dor. Os Old, os Mitchell e eu tínhamos somente mais algumas semanas para passarmos juntos. A data da partida aproximava-se, trazendo consigo um horrível sentimento de destruição. Todos nós tentávamos olhar com fé para o vácuo que criaria a partida de Ken e Mary, mas tudo não passava de encenação. Foi um dia triste quando os Mitchell e eu e outros do nosso pequeno grupo de cristãos fomos à casa dos Old dizer-lhes adeus. Fizemos o mais que podíamos para transformar esse dia, esse momento, em celebração. Mas nossos corações estavam pesados demais. Tentamos ver a ocasião como uma oportunidade, não de deixá-los ir, mas de enviá-los. Foi uma tentativa corajosa. Mas, em nossos corações, ao vermos o carro dos Old carregado partir em direção à rodovia Tronco Grande, parecia-nos a todos que a vida já não podia ser mais tão rica quanto antes. Ao dirigir de volta à minha casa nesse dia, tive uma sensação estranha de estar agora por minha conta, sozinha, numa comunidade hostil. Que ridículo! Afinal de contas, os Mitchell ainda estavam em Wash. O processo de emancipação tomou rumo novo e inesperado certa manhã, alguns meses depois de os Old terem partido. Quando o Dr. Danny Best me telefonou, disse ele que o Dr. Stanley Monahan e ele, representando um grupo chamado World Vision, Visão Mundial, com sede no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, gostariam de me visitar. Eu nunca havia ouvido falar dessa organização, mas minhas portas estavam abertas a qualquer pessoa, até aquelas que só tinham curiosidade em ver uma muçulmana que se tornara cristã. Ambos chegaram alguns dias mais tarde. Terminando o jantar, o Dr. Monahan começou a falar. E suas palavras deixaram claro que ele não era nenhum curioso à procura de novidade. É claro que tinha interesse em minha conversão, mas percebi que ele teria tido o mesmo interesse se o convertido fosse o meu jardineiro. Enquanto tomávamos chá, ele tocou no assunto. A senhora viria a Singapura, Madame Sheikh? Perguntou o Dr. Monahan. Para testemunhar do Senhor? Singapura? Billy Graham está programando uma grande conferência lá, chamado Cristo Busca a Ásia.
tendo em mira todos os cristãos asiáticos, indonésios, japoneses, indianos, coreanos, chineses, paquistaneses. Seu testemunho seria uma inspiração para todos nós. Não parecia direito. Eu tinha o suficiente a fazer em Wash, sem ter de viajar a outras partes do mundo. Bem, disse eu, orarei a esse respeito. Por favor, faça-o, disse o Dr. Monaghan, e logo despediu-se. Muito tempo depois de o Dr. Monaghan ter saído, fiquei sentada na varanda, pensando e orando. Como havia prometido a respeito do convite? Uma parte de mim dizia que eu deveria aproveitar a oportunidade. Outra parte dizia que eu não deveria nem pensar nisso. Então ocorreu-me uma ideia. Meu passaporte, é claro, estava quase vencido. Para ir a Singapura, teria de renová-lo. Nessa época, no Paquistão, o processo burocrático para a renovação de passaportes era muito complicado. A situação era impossível. Algumas pessoas mandavam os passaportes para renovação e nunca mais recebiam de volta. Por que não deixar que essa situação falasse pelo Senhor? Se ele desejasse a minha ida, tomaria conta do meu passaporte. Nessa mesma tarde, preenchi os formulários necessários e mandei o passaporte aos oficiais competentes. Ao colocá-lo na caixa de correio, tinha pouca dúvida de que isso seria o não a respeito de minha viagem a Singapura. Uma semana mais tarde, um envelope com aparência oficial chegou pelo correio. Sorri. É o primeiro passo para conseguir minha renovação. Alguns formulários para serem preenchidos. E assim continuará por meses. Abri o envelope. Lá, renovado e oficialmente selado, estava o meu passaporte. E assim foi. Alguns meses mais tarde, disse adeus a Mahmud, agora com 6 anos de idade, e fui de carro até Lahore. Lá, antes de partir para Karachi, onde tomaria o avião a jato para Singapura, fiz uma curta visita ao meu filho Khalid. Embora estivesse em 1968 e 1 ano e meio houvesse passado desde que o Senhor se encontrara comigo, Khalid agia como o restante da minha família. Mostrava pouco interesse em minha descoberta. Suspeitei que ele achava ser estranho que eu, aos 48 anos, fizesse uma viagem dessas. Mas, como mãe, eu deveria ser respeitada e assim tivemos uma conversa agradável. Mais tarde, depois de embarcar no jato em Karachi e examinar a situação, obviamente, tive a impressão de que Khalid estivera certo. O que estava eu fazendo num avião a caminho de Singapura? Havia muitos cristãos a bordo e eu não tinha certeza de estar gostando do que via. Afastei-me da exuberância deles, cantavam hinos, gritavam uns para os outros através do corredor e, às vezes, erguendo as mãos, exclamavam: "Louvado seja o Senhor!" Fiquei embaraçada. Havia uma quantidade artificial nessa alegria, não muito diferente da alegria forçada que ocasionalmente tinha visto entre os convencionais nas ruas de Londres. Murmurei para mim mesma que, se era isso que significava viajar em círculos cristãos, eu não estava interessada. O que piorava a situação era que, por motivos que não podia definir, sentia ter essa viagem um significado pessoal que ia além do que meu safari a Singapura. Era como se fosse uma viagem profética, prenúncio do tipo de vida a que seria chamada a viver. Oh, não, Senhor, disse a mim mesma. O Senhor deve estar brincando comigo. Profética em que sentido? Que teria de passar muito tempo em meio a extrovertidos viajantes de jato? Em Wash, eu acabava de me acostumar um pouco com o meu papel de cristã. Mas Wash era uma vila provinciana. Lá, pelo menos, eu não estava no controle da situação.
Cristianismo, para mim, era uma alegria privada a ser partilhada de acordo com minhas regras. Definitivamente não gostava da ideia de desfilar perante centenas, talvez milhares de pessoas estranhas. Quando o avião decolou, fiquei olhando para fora da janela, até ver o Paquistão desaparecer no nevoeiro. Embora soubesse que voltaria dentro de alguns dias, alguma coisa advertia-me de que, em um sentido muito real, isso era apenas o princípio. Embora houvesse de retornar fisicamente ao meu lar, em outro sentido eu jamais voltaria. Esse grupo de cristãos era agora a minha família. Qual seria o significado de tudo isso? A ideia me espantava. Do aeroporto de Singapura, fomos direto para o salão de conferências. As reuniões já tinham começado. E, repentinamente, muito para minha surpresa, descobri que minha reação a esse grupo de cristãos reunidos era bem diferente. Havia milhares de homens e mulheres no salão de conferência, o maior conglomerado de pessoas que eu já tinha visto. Quando entrei no salão, cantavam o hino, "Quão grande és tu". Sentia a presença emocionante e familiar do Espírito de Deus. Quase que instantaneamente, eu queria chorar. Não de tristeza, mas de alegria. Nunca antes havia visto tão grande multidão louvando ao Senhor. Mal podia compreender a extensão de tudo isso. Tanta gente de tantos países, raças diferentes, diferentes roupas, galerias de cristãos em louvor que parecia elevar-se para sempre. Isso era diferente. Não parecia nada com um grupo de pessoas no avião. Então percebi o que tinha acontecido. Repentinamente, tudo ficou mais claro. As pessoas no avião estavam tímidas, nervosas e talvez até mesmo com medo. Medo da novidade, medo de voar. Blefavam e faziam pose, não no espírito, apesar do linguajar cristão. Moviam-se no espírito tanto quanto eu ao repreender um dos criados ou reagir violentamente a um tio quando tentava pressionar-me de volta ao islamismo. O problema era a linguagem. O falar cristão havia me enganado. Devia ter reconhecido o cristanês, por assim dizer, o disfarce de uma dor. Mas aqui, no centro da conferência, era diferente. A hora social havia terminado, o culto começara. Se a profecia que eu havia recebido significava estar com um grupo como esse, isso eu podia apreciar e aceitar. Uma coisa ainda me preocupava. Deveria eu realmente ficar à frente destes milhares de pessoas e testemunhar a elas? Uma coisa era eu contar a minha experiência aos conhecidos de Wash. Mas aqui, com todas essas pessoas de aparência estranha, de tantos continentes diferentes, não me sentia nada segura. Apressei-me para o hotel, onde tentei descontrair-me. Olhei para fora da janela para Singapura, que fervilhava de gente. Que diferença entre Singapura, Londres e Paris. As pessoas apertavam-se nas ruas. Mascates anunciando seus produtos em cantinelas monótonas, carros trafegando pelo meio da multidão, constantemente buzinando. A própria multidão parecia ameaçar-me. Vinha-me o mesmo sentimento que tivera no salão de conferências. Tremi, fechei a cortina e fui para o outro lado do quarto. Sentei-me e tentei me acalmar. Ó Senhor, clamei, onde está o teu espírito confortador? Subitamente lembrei-me de uma experiência da infância. Andava com o papai pelo mercado de Wash. Papai preveniu-me de que permanecesse ao seu lado, mas sempre ativa, eu desejava correr. Certo dia, separei-me dele. Uma exposição de flores chamou a minha atenção e eu corri para lá. Subitamente compreendi que meu pai já não estava ao meu lado. Enchi-me de pânico e explodi-me em lágrimas. Ó papai, solucei, vem socorrer-me. Eu jamais fugirei de ti. Falava eu quando o vi.
alto e esbelto, correndo para mim por entre a multidão. Eu estava com ele de novo. Tudo o que queria agora era permanecer ao seu lado. Sentada no quarto do hotel, compreendi que, de fato, tinha deixado meu Pai Celeste outra vez. Ao permitir-me ficar ansiosa, havia fugido de sua presença confortadora. Quando aprenderei que não posso preocupar-me e confiar em Deus ao mesmo tempo? Descontraí-me, encostei-me na cadeira e senti paz novamente. Obrigado, Pai, disse eu, chorando de alívio. Por favor, perdoa-me o afastar de ti. Tu estás aqui e também estás no salão de conferência. Estarei segura. Alguns minutos depois, no saguão do hotel, senti uma mão pressionar-me o braço e ouvi uma voz familiar. Voltei-me e vi o Dr. Monaghan. Madame Sheikh, é tão bom vê-la aqui. O Dr. Monaghan parecia contente em me ver. Ainda está disposta a falar? Era como se ele tivesse lido os meus pensamentos. Não se preocupe comigo, disse eu sorrindo. Estarei bem. O senhor está aqui. O Dr. Monaghan, parado, estudava o meu rosto, como se procurasse um modo de interpretar as minhas palavras. Afinal, eu estivera usando o cristianês também. E se o levasse a sério, possivelmente se enganaria, como me havia enganado no salão. Os olhos do Dr. Monaghan pareciam ler minha própria alma. Logo pareceu satisfeito. Bem, disse ele abruptamente, você está escalada para amanhã de manhã. Olhou para o relógio. Você terá muito apoio em oração. O Dr. Monaghan tinha me compreendido corretamente. O sentimento de segurança durou por toda a manhã seguinte também. Quando de veras me levantei perante aqueles milhares de pessoas, a fim de contar-lhes a maneira estranha em que o Senhor me havia encontrado, não foi difícil falar. Ele estava comigo enquanto eu tropeçava nas palavras, procurando dizer alguma coisa. Ele abraçava-me, estimulando-me a assegurar-me de que era ele quem estava comunicando e não eu. E enquanto as pessoas me rodeavam em comunhão amorosa depois da palestra, parecia-me ter dado o primeiro passo em direção a um novo tipo de trabalho para o Senhor. O Senhor também arranjou para que eu conhecesse um homem que seria de grande influência em minha vida, embora nessa época eu não soubesse disso. Fui apresentada ao Sr. Christian Wilson, um amável cavaleiro, pastor de uma igreja para os estrangeiros em Cabul, no Afeganistão. Encontramos comunhão no Espírito do Senhor enquanto falávamos a respeito de seu trabalho. Em breve, as reuniões se acabaram e eu estava a caminho de casa. Uma vez mais percebi que a viagem toda tinha um caráter estranhamente premonitório, como se Deus tivesse pedido que eu fosse com ele a Singapura a fim de aprender mais acerca de um trabalho que tinha para mim. Bem, disse para mim mesma, pelo menos estarei sediada em Wash. Talvez eu não me importasse demais em viajar de vez em quando. Deixar meu lar confortável e seguro de vez em quando. Enquanto o carro saía da rodovia Tronco Grande em direção à nossa casa, que parecia segura por entre as árvores, eu não tinha como saber que o processo de emancipação ia destruir um pouco mais dessa segurança.